Olá, alunos do terceiro ano da Escola Antônio Custódio, professor Paulo Henrique aqui. A gente vai iniciar uma rápida revisão dos conteúdos vistos em Química Orgânica nesse primeiro período e início de segundo período, né, em preparação para o Enem, ok? Então a gente vai começar a trabalhar um pouco falando sobre os hidrocarbonetos, ok? Falando dos hidrocarbonetos, eu baixei alguns materiais que não foram produzidos por mim, mas materiais muito ricos, como por exemplo o professor Anderson Dino. E aí a gente vai pegar aqui o principal, o resumão daquilo que está no livro, ok? Quando a gente fala sobre hidrocarbonetos, um rápido histórico. A gente está falando sobre química orgânica, que nasceu no estudo das substâncias que eram produzidas apenas nos organismos vivos, ou seja, nos organismos orgânicos. Por isso o nome química orgânica. Estudava substâncias dos seres vivos, né, produzidas apenas por seres vivos, não encontradas fora deles. Só que com o passar do desenvolvimento, descobriu-se que dá para produzir essas substâncias em laboratório, e aí o nome passou a designar a química orgânica o estudo das substâncias, em sua maioria, compostas por átomos de carbono, ok? Então, olha só, em se tratando das diversas substâncias, elas foram divididas em grupos. Um dos grupos estudados vai ser o dos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, pela IUPAC, né, International Union of Theory of Applied Chemistry, seria algo como, se eu tiver pronunciado correto, algo como União Internacional de Química Aplicada e Pura, certo? Considera como a nomenclatura oficial dos compostos orgânicos a seguinte estrutura. Então a gente vai ter na hora de dar nomes às substâncias, nós vamos ter três partes para poder formar esse nome. Primeiro a gente tem um prefixo, vamos lembrar a aulinha de português, né? Prefixo, aquilo que vem no início da palavra, o infixo, aquilo que vai aparecer no meio da palavra, e o sufixo, aquela parte que vai estar no final da palavra. O prefixo ele está relacionado ao número de átomos de carbono. O infixo está relacionado aos tipos de ligação entre os carbonos. E o sufixo, a função orgânica da substância. Nos hidrocarbonetos, que, por definição, o que é um hidrocarboneto? Substâncias formadas apenas por hidrogênio e carbono. Eu vou ter o meu sufixo no finalzinho da palavra O. Vou até destacar aqui para que todos vejam. Aí eu posso ter, baseado no tipo de ligação entre os carbonos, os seguintes infixos. An, se for ligação simples, né? Que é no caso do grupo dos alcanos. En, se tiver uma ligação dupla, que aí vai ser do grupo dos alcenos. Se o tipo de ligação entre os carbonos for tripla, que vai ser dos alcinos. Dien, se tiver duas ligações duplas. Trien, se tiver três ligações duplas. Diin, se tiver duas ligações triplas. Quanto ao número de carbonos, eu acredito que para quem gosta um pouquinho de matemática, só vai ter assim uma dificuldade mínima dos 4 primeiros compostos, né, na química, porque são nomes novos. Né, se tiver um carbono, vai ser met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Do quinto para frente, é muito parecido com a matemática, né? Quando a gente estudava a questão dos polígonos, certo? Então, olha, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 7 oct, 9 none, 10 dec, 11 dec, 2 dudec. Então, assim vai. No que diz respeito agora à numeração da cadeia, né, eu estou mostrando tudo a nível... esse documento depois ele vai ser colocado nos grupos de vocês, mas assim, eu estou colocando só a parte específica sem exemplo. Daqui a pouco eu mostro alguns exemplos. Ó, a cadeia principal para cadeias carbônicas abertas é aquela com maior número de átomos de carbonos que contém. A gente vai sempre escolher a parte maior. Né? O grupo funcional procure o átomo que não seja carbono e hidrogênio. No caso dos hidrocarbonetos, ele não vai existir. Né? Mas em outros grupos funcionais, você vai procurar aquilo que é diferente de carbono e hidrogênio. Né? Maior número de insaturações,
né? Você vai sempre procurar aquele que tem o maior número de insaturações, ou seja, ligações duplas e triplas, e o maior número de grupos radicais substituintes. Então, ó, um exemplo, nós temos essa cadeia carbônica. A parte circular em vermelha, ela é a cadeia principal. Por quê? Porque é a mais longa. Se você for contar os carbonos, a partir, né, da hidroxila, que é o grupo funcional do álcool, por exemplo, então eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você contar por qualquer outro lado, não dá mais que 7. Ó. 1, 2, 3, 4. Não deu mais que 7. Outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deu mais que 7. E o outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não deu mais que 7. A cadeia principal fica sendo essa que está circulada em vermelha, porque ela é a mais longa. Então, ela tem que conter o grupo funcional, está aqui. Ela tem que ter as insaturações, está na cadeia principal. E você percebe que na a cadeia principal nós temos as ligações, né, das ramificações. Aqui, a gente, se fosse pegar e fazer, a gente estaria fazendo a numeração da cadeia principal, certo? Então, na hora de numerar, você sempre parte, nesse caso, quando eu tenho um grupo funcional, do grupo funcional. Aqui eu tenho a hidroxila, então a partir dela eu começo a contar os carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6 e 7. Então, encontrei aqui a cadeia principal. Depois disso, eu vou dar o nome da substância, né? Aí, a partir daí, eu posso dar o nome dessa substância. Para dar o nome dessa substância, eu vou ter que saber os nomes que são dados a essas ramificações. Aqui, olha, eu tenho duas ramificações. Nessa ramificação, eu tenho 1, 2 carbonos. Nessa, eu tenho 1, 2. Nessa, eu tenho 1. Então, eu preciso conhecer os nomes das ramificações. Então, olha, nas ramificações, eu tenho, quando eu tenho um carbono, metil, 2 carbonos, etil. Se eu tiver 2 carbonos com ligação dupla, vinil. 3 carbonos, propil. 3 carbonos, mas agora a ligação se dá pelo meio, ó, isopropil, certo? Esse N-propil aqui, porque eu teria que dizer o número ao qual o carbono da ramificação está ligado ao carbono da cadeia principal. Então, olha aqui, ó, mesma coisa, 4, butil, que são os nomes que a gente viu lá no início. Então, se a gente fosse dar nome a essa cadeia principal, por exemplo, nós teríamos o seguinte: em se tratando de cadeia principal, a gente vai ter 7 carbonos, então vai ser heptan. Como aqui eu tenho uma ligação dupla, então vai ser hepten. Só que agora a primeira coisa que você tem que perceber na hora de colocar esses nomes, eu tenho que colocar em primeiro lugar as ramificações. Então, na ramificação eu tenho essa ramificação que está aqui, eu tenho essa ramificação que está aqui, duas ramificações de 2 carbonos. Então, vai ser dietil, porque 2 carbonos é etil. Então, como é 2, dietil. Aí eu vou ter que dizer qual é a numeração deles. Então, vai ser o primeiro, abre um parêntese, aí vai ficar 2 e 4. Então, vai ser 2 e 4, dietil. 5, metil, porque só tem um carbono, certo? E aí a cadeia principal, hepten. Aqui é importante que a gente diga qual é o carbono que ele está. No caso, você escolhe o mais próximo ao grupo funcional, então é 3. Então, hepten 3, ol, porque é o grupo dos álcools. Toda vez que é do álcool, é ol, certo? Então, olha só, saindo dessa parte, só a nível de explicação, né? A gente já viu isso, é mais a revisão, vocês já viram isso mais detalhado nas outras aulas. Então, na hora de estar dando os nomes, nós sempre temos a questão do radical. Esse radical tem a ver com a questão das ramificações, certo? Aí nós vamos ter o prefixo, que é ligado ao número de carbonos da cadeia principal. O infixo, tipo de ligação, se é simples, então vai ser an, né? Se é dupla, en, se é tripla, in, né? Porque são os grupos determinados pelas as ligações entre os carbonos,
que são os alcanos, alcenos e alcinos, e o sufixo, que no caso dos hidrocarbonetos vai ser em O. Quando que ele é do grupo dos hidrocarbonetos? Só para relembrar, quando eu só tenho a substância composta apenas por carbonos e hidrogênios, ok?